É camafeu de nozes, é docinho clássico, é docinho tradicional. Sim, você vai aprender a fazer esse doce clássico que está em várias mesas de aniversário infantil, de casamento e de qualquer festa clássica. Sim, a gente vai aprender a fondar esse doce super tradicional aqui, agora, no SOS Brigadeiro. Vamos então começar, sem mais demoras, o nosso camafeu de nozes. Gente, esse docinho é um docinho super simples de fazer, tá? Mas ele tem alguns pulos de gato aqui em relação ao ponto, porque se a gente deixar esse ponto muito macio, depois, lá na hora do fondant, ele não aguenta a estrutura. Então, muita atenção aqui em relação ao ponto, tá? Então, leite condensado na panela, sempre a 8%, né? Nessa receita, a gente vai utilizar a manteiga, não é margarina, hein, gente? É manteiguinha, pelo alto teor de gordura que ela tem, necessário neste caso aqui para a nossa massa, tá? Ó, vou homogeneizar bem aqui no leite condensado. Lembra, ó, se ficar algumas pelotinhas aqui, não tem problema, porque ela vai derreter com o calor, tá? Mas vamos homogeneizar o máximo que a gente conseguir aqui. E aí, gente, a gente vai colocar então as nossas nozes. Que nozes são essas que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando nozes quebradas, vocês compram já ela quebradinha, tá? Ou em quartos, que ela é mais barata do que se você comprar a noz inteira para poder triturar. Então, vejam que quando vocês forem fazer essa opção lá na casa de produtos, né, naturais ou de grãos, onde vocês estão acostumados a comprar, já procurem essas nozes aqui já em quartos e aí vocês só dão mais uma quebradinha nela. Se vocês quiserem quebrar mais ainda, pode passar no processador se quiser, tá? Só que ela vai virar como se fosse uma farinha, né? E particularmente eu acho que camafeu tem que ter pedacinho da noz que a gente está utilizando. Nesse caso, a nozes chilena, tá bom? Mas pode ser pecan ou qualquer outra que vocês gostarem, tá? Lembrando que a pecan, gente, às vezes ela pode deixar um amargor no doce, né? Então, prefiram aí as nozes tradicionais, tá bom? Bom, agora a gente vai começar a mexer. Lembrando, né, dica aí para vocês, ó, se vocês quiserem dar mais durabilidade para esse doce, fazer com que ele dure mais sem cristalizar, vocês podem colocar aqui nessa receita a nossa glucose de milho, né, essa que está aparecendo aqui na imagem, gente, 20 gramas por lata de leite condensado, tá bom? Lembrando, pessoal, que as quantidades dos ingredientes estão escritos aí, ó, bem abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui eu estou fazendo metade da receita que está escrito aí para vocês. Vocês percebem que quando a gente coloca ou adiciona algum tipo de oleaginosa na massa, o ponto dela chega mais rapidamente, tá? Isso por conta dos óleos que ela solta aqui na massa, tá? Então pode ser nozes, amendoim, amêndoas ou qualquer outra oleaginosa que vocês quiserem. Olha só, esse ponto já está chegando, percebam a mudança de textura aqui dentro da panela, olha só que legal. A gente já pode parar o nosso fogo e vamos fazer o teste para ver se essa massa está desgrudando totalmente aqui da nossa panela? Olha que massa belezinha, desgrudou totalmente ali do fundo da nossa panela, então nós já temos a massa aqui no ponto. Pessoal, lembrando, né, eu voltei aqui, ó, para a chama do fogão, ela ainda está desligada, mas agora é hora da gente fazer aquela homogeneização, né, de toda a massa aqui dentro da panela. Essa massa do camafeu, pessoal, tem que estar nesse ponto, tá? Não pode deixar esse docinho aqui muito molinho, senão lá depois, na hora que a gente for colocar o fondant em cima dele, ele tem um peso, né? E aí ele pode simplesmente derreter todinho. Então, cuidado nesse ponto. A cambalhota tem que ser dada, tá? Eu vou até mostrar de novo para vocês aqui, ó, para não ficar com dúvida. Deixa eu ligar meu fogo novamente para aquecer essa massa para mostrar para vocês, que eu quero que vocês vejam direitinho, tá? Ó lá, mais uma vez, vamos lá? Perceberam? Que ela desceu completamente da panela, é esse ponto que a gente tem que ter para esse tipo de docinho, tá bom?
Então, agora vamos tirar ele daqui de dentro. Vamos homogeneizar o fundinho, né? Um prato, desmoldante no prato. Lembrando, né? O desmoldante que eu estou utilizando aqui é esse, mas você pode utilizar o da sua preferência, tá bom? Vamos pegar essa massa linda daqui. E colocar, então, o nosso plástico filme ou aquele plásticozinho que vocês compram no supermercado próprio para alimento e freezer. Vamos colocar bem rente com a nossa massa. E maravilha, essa massa agora vai descansar por 6 horas ou então de um dia para o outro para a gente poder fazer o boleamento. Pessoal, a nossa massinha do camafeu de nozes já descansou de um dia para o outro, já está prontinha aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai seguir porcionando todas as massas com 15 gramas de massa, tá? Esse é o padrão. E esse docinho vai ficar no final, depois coberto com fondant e a noz em cima, entre 18 e 20 gramas, tá bom? Então, sempre coloquem, sempre façam as porções todas com 15 gramas, que aí você vai ter um brigadeiro mais padronizado no finalzinho, tá bom? Então, ó, quero mostrar para vocês como ficou a massa. Olha lá, o saquinho sai com bastante facilidade, porque a massa tá no ponto certo. Eu vou pegar essa massa para vocês verem, ó, vou mexer na mão. Lembra que eu falei que a massa do camafeu, ela tem que ser, olha lá, uma massa mais firminha, né? Porque senão ela não aguenta o peso do fondant, ela acaba cedendo, né? Então você precisa prestar bastante atenção nesse ponto, tá? É uma massa bem macia, mas é uma massa firme, tá bom? Então nós vamos fazer porções aqui de 15 gramas. Vamos pesar na balança. 17, 13, 14, mais uma graminha, 15 graminhas. Ó, vou mostrar para vocês o que é uma porção de 15 gramas. Vamos bolear aqui. Temos aqui uma bolinha de 15 gramas, tá? Então eu vou seguir fazendo esse porcionamento com toda a minha massa e depois a gente vai dar seguimento boleando todas elas, tá bom? Maravilha! Agora que nós já porcionamos todas as nossas massas com o mesmo peso, vamos seguir para o boleamento delas. Então vamos lá. Pessoal, massinha no centro da mão, sempre com muita leveza, muita delicadeza, a gente vai seguir fazendo o boleamento dessa massinha. Lembrando, né, que se você colocar muita força, ele vai, ó, achatar o teu doce, não vai rodar, e você vai ter doces mais achatadinhos, tá? No caso do camafeu, tem algumas apresentações que ele é exatamente assim, achatadinho. Então, aqui, nesse caso, não teria tanto problema. Mas a gente quer produzir aqui bolinhas mais perfeitas. Então, a gente vai seguir no boleamento, fazendo essa bolinha passear na mão toda, com bastante delicadeza, para formar uma esfera perfeita, tá bom? Então, agora eu vou seguir fazendo o boleamento de toda a massa. Foi no preto e branco. Tum. Muito bem, pessoal. Agora que a gente tem toda a nossa massa já bolhada, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para dar o ponto no fondant que vai cobrir esse docinho. Vamos lá? Pessoal, olha só. Existem 2 tipos de fondant que vocês podem utilizar aqui para cobrir o docinho. E eu vou mostrar a diferença dos 2 para vocês agora. Então é o seguinte, existe o fondant pronto, industrializado, que vocês encontram hoje com bastante facilidade nas casas de confeitaria, tá? O que eu estou utilizando aqui é da marca Emuzinte, tá bom? Mas tem de outras marcas também, vocês podem ficar à vontade para escolher a que vocês mais gostam, tá? E existe o fondant caseiro. O fondant caseiro é feito com açúcar de confeiteiro e aí vai dando-se o ponto com água ou leite, tá? Que ponto? Esse ponto aqui, ó, gente.
o ponto que a gente consegue levantar o fondant e ele escorre, ó, tá vendo? Ele escorre com uma certa maleabilidade, mas ele ainda escorre. O que eu posso dizer para vocês sobre isso, né? A minha opinião aí de confeiteira já há mais de 13 anos trabalhando com isso. O fondant industrializado, além dele deixar o teu doce um pouco mais estável, ele é mais fácil na hora de mexer, tá? Então, eu aconselho que para grandes produções, se você aí vai fazer 1000 camafeus, é melhor você ter o fondant industrializado do que você ficar ali perdendo tempo, derretendo o teu açúcar de confeiteira em banho-maria e dando ponto nele com água e leite. Você vai perder muito tempo fazendo isso, tá? E o resultado final é muito próximo no sabor. Então, pode utilizar o fondant industrializado livremente, tranquilamente, que eu tenho certeza que você vai gostar do resultado final, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, ó? Na minha panela, lá dentro, vocês estão vendo que tem água quente, ó. Tá vendo que tá saindo fumacinha? Eu deixei essa água ferver, peguei um Marinex de vidro temperado e encaixei aqui dentro dessa panela e deixei, gente, ó, tampadinho assim, lá dentro até o fondant começar a derreter. Se vocês quiserem, vocês podem levar esse fondant também ao micro-ondas de 30 em 30 segundos para ele ter uma certa maleabilidade e depois manter a temperatura dele no banho-maria, tá? O grande pulo do gato desse doce é você manter esse fondant sempre no ponto, porque senão você vai ter que ficar parando para poder dar o ponto nele o tempo todo. Então, essa água quentinha aqui embaixo é essencial para isso, tá? Mantenha ele sempre, sempre, sempre aquecido. E aí, gente, tem outra coisa que vocês podem fazer também. Vocês podem ir pingando água, ou leite, ou limão, se vocês quiserem. Ou aí vai uma dica minha, que eu colocava nos meus doces e o pessoal adorava e não sabia o que era, que é um pouquinho de licor de amêndoas, o amaretto, aqui dentro desse fondant. Ele deixa um sabor e um perfume no doce que eu vou falar para vocês. Testem, depois me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou disso. Mas vamos lá, olha só. Eu vou começar a pingar um pouquinho de água aqui, bem pouquinho, gente, porque se colocar água demais, ele fica fluido demais e não forma casquinha, tá? Então, ó, vou misturar. Lembrando que aqui embaixo tem que estar quentinho, para poder manter essa temperatura. Olha lá, como ele já cai mais fluido, não tá com pedacinhos, ele já tá no ponto para a gente começar a banhar os nossos docinhos. Se ao decorrer do banho você perceber que ele ficou grosso demais, é só vir com um pouquinho mais de água, pode até ser a água do banho-maria mesmo, quentinha, e vai dando ponto nele conforme for precisando, tá bom? Então vamos banhar os nossos docinhos agora. Pessoal, olha aqui bem no detalhe, vocês conseguem perceber que aqui, ó, bem no meinho do nosso bowl, ele parece que forma como se fosse uns frisos aqui, ó, parece que ele craquela, tá vendo? Esse é o ponto do teu fondant. Se você deixar ele paradinho, ele começa a craquelar. Isso é sinal de que ele já está no ponto ideal para cobrir o nosso docinho. Se ele não craquelar, ele vai demorar mais para formar a casquinha lá no final do doce, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó, antes de fazer o primeiro banho, eu vou bater bem esse fondant. Vou fazer isso aqui, para deixar ele bem fluido na hora de cair, tá? Vou utilizar aqui uma espátula. Essas espátulas aqui vocês compram também em casas de confeitaria com bastante facilidade. Eu vou colocar, gente, ó, vou molhar só aqui o fundinho dele para ele grudar aqui na espátula, ó. Coloquei ele na espátula, vou bater bem esse fondant, vou levantar a minha colher e vou vir, ó, de uma vez só, cobrindo o meu docinho. Vou tirar o excesso de baixo e também das laterais. E vou trazer esse docinho, ó, diretamente aqui para o meu tapetinho. E sair. Imediatamente após colocar ele no tapetinho, gente, eu vou vir aqui com um quartinho de nozes e vou, ó, pousar por cima do docinho e deixar ele descansar agora, tá? Até a casquinha dele secar. E vou seguir fazendo mais um. Então, ó, vou molhar ele aqui embaixo. Percebam que, lembra, o fondant parado forma casquinha. Então, gente, movimenta esse fondant bem antes de você subir a tua colher, tá? Ó, bem descendo numa passada só. Verifica se não ficou nenhum espacinho em branco, sem cobrir, né? Tira todos os excessos e vem para o seu tapetinho.
imediatamente uma nozes em cima. E agora eu vou seguir fazendo esse mesmo procedimento. Pessoal, uma dica muito importante para vocês, ó. Vocês perceberam que eu fui limpando, né, a lateral dos doces com aquela espátula e ficou tudo aqui, ó. Presta atenção, vocês podem reutilizar todo esse fondant que tá aqui, todo ele, tá? É só transferir para um potinho, guardar no armário e aí quando for utilizar de novo, derreter de novo no mesmo procedimento. Mas isso aqui, gente, ó, que foi ficando aqui na borda, não utilizem, tá? Raspa isso daqui e joga fora. Por quê? Porque aqui nessa borda tem pedacinho de doce. E aí, se você misturar essa borda com o que tá lá dentro, você vai contaminar o teu fondant. Então, não faça isso, tá? Isso é muito importante. Você pode reutilizar tudo que tá no teu bowl, mas o que você limpou, aquelas arestas que você foi tirando do doce e foi raspando aqui, não utilize, tá bom? Não reutilize, na verdade. Dito isso, vamos agora tirar os nossos docinhos, ver se já estão sequinhos e colocar nas nossas forminhas. Olha lá, gente. Os nossos docinhos, ó, já estão sequinhos, tá vendo? Agora reparem, ó, que formou uma rebarba aqui, tá vendo? E aqui também. Então, o que que a gente vai fazer? Depois que ele já estiver sequinho, vocês vão vir com uma tesoura e vão vir, ó, cortando essa rebarbinha. Passa o dedinho aqui na lateral, para ficar com um acabamento bem legal. E aí, então, você tem o teu camafeu finalizado, tá? Eu vou seguir tirando as arestas desses doces, para a gente poder dar, então, a finalização glamourosa dele no final. Aí, gente, ó, para dar a finalização, né, como eu sempre falo, um brilhinho sempre é vida, né? E eu sempre digo aqui, ó, que eu acho que eu fui um glitter na vida passada, porque, ó, tá para nascer uma pessoa que gosta de brilho igual eu. Vocês vão ver como faz toda a diferença no doce de vocês, ó. Lembrando que esse aqui é um glitter comestível, né, galera? E esse doce fica muito, muito sensacional. Vamos pegar um aqui para vocês verem. Temos aqui, então, o nosso camafeu de nozes finalizado. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha só. Tem uma outra variação, né, uma outra apresentação aqui. Se por um acaso algum cliente pedir, você pode fazer uma variação inusitada, ó. Coloca um pedacinho de goiabada que contrasta super bem a cor da goiabada com o branco do fondant e fica sensacional a combinação de sabores, viu? Experimenta aí que você vai gostar.